Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu, eu sou o dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é Médium Umbandista incorporando ciganos. Outro dia eu estava no meu carro com a minha mãe e de repente uma senhora que era amiga dela parou e veio conversar conosco. E no meio da conversa, essa senhora nos falou que frequentava um terreiro que tinha uma gira de ciganos e nesse lugar ela já tinha obtido muita ajuda espiritual. Bom, o fato é que atualmente as giras de ciganos são muito procuradas pelas pessoas para tratamentos de problemas diversos. Então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre o povo cigano, que eu também gosto muito. Então, salve o povo cigano, Opcha, Ori! Vamos fazer, para iniciar o vídeo, uma breve introdução histórica, que eu acho importante. A origem do povo cigano, também conhecido como o povo Romani, é incerta, mas a teoria mais aceita é que se originaram na Índia. Estudos históricos, linguísticos e genéticos indicam que os ciganos emigraram do norte da Índia, das regiões de Punjab e Rajastão, entre os séculos 6 e 11. No século XIV, devido à conquista territorial e política dos estados indianos, muitas caravanas partiram para a Europa, Oriente Médio e Norte da África. Essa é uma breve história do povo cigano no mundo. No Brasil, o documento mais antigo referente à presença de ciganos é de 1574. Se nós fizermos uma comparação, o Brasil foi descoberto em 1500 e em 1574 nós sabemos que houveram as primeiras invasões francesas e europeias do território brasileiro. Uma data importante que a gente pode colocar como referência foi o episódio da França Antártica. Os ciganos são conhecidos por sua cultura vibrante, musicalidade e estilo de vida nômade. A sua língua, como eu já disse, é o Romani, que pertence ao ramo indo-ariano, proveniente do grupo linguístico indo-europeu. Ao longo da história, os ciganos foram vítimas de preconceito e marginalização, por conta do seu modo de vida considerado suspeito e incompatível com o modo de vida tradicional das pessoas. Beduínos e ciganos são o mesmo povo? Não. Os beduínos são o povo nômade que viveu e vive no norte da África e no Médio Oriente. São considerados por alguns como os ciganos do deserto. E a maioria dos historiadores considera que um povo não tem nada a ver com o outro. Outros até falam o contrário. Existe relação entre os ciganos encarnados e a linha de ciganos, de espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda? Além da musicalidade e da alegria que ambos manifestam, para mim não existe nenhuma relação. Os ciganos espirituais representam um arquétipo com algumas poucas características da tradição dos ciganos encarnados, e nada mais. As entidades ciganas que se manifestam nos terreiros, única e exclusivamente, estão ali para praticar a caridade, dar conselhos, fazer benzimentos, ofertarem elementos benzidos para os consulentes, como pedras, cristais, ervas, flores, moedas, velas, tecidos, água, bebidas e etc.
Tem o caso que eu ouvi na internet de uma cigana, ou melhor dizendo, de uma descendente de ciganos que foi num terreiro de Umbanda e perguntou ou cumprimentou um cigano, entidade incorporada, na língua romani, e queria que o médium respondesse em romani para ela. Acredito que isso não tem nada a ver. A entidade cigana, no caso, o espírito, responderá em romani se ele quiser. Afinal, o objetivo desses guias não é esse. Não é falar romani ou espanhol de forma que a maioria das pessoas presentes não entendam a mensagem. Se o espírito, esse é o meu modo de pensar, se o espírito se manifesta num médium para dar comunicação e fala numa língua que não é compreendida pelo receptor, então não há comunicação de fato. Isso aprendemos lá no ensino fundamental, quando a professora falava que para acontecer uma comunicação de fato entre pessoas é necessário os 3 elementos: a mensagem, o emissor e o receptor. E era necessário que o receptor entendesse a mensagem que o emissor estivesse querendo falar ou dizer. Quem pensa diferente disso ainda não compreendeu o sentido ou objetivo das entidades que se manifestam nos terreiros. Então, para mim, como eu aprendi, então não adianta se manifestar num terreiro. Vamos fazer um exemplo. De repente se manifesta lá no terreiro um grande sábio samurai falando japonês. E aí aquele sábio maravilhoso, aquele samurai sábio maravilhoso quer deixar uma mensagem para as pessoas ou vai atender um consulente e começa a falar em japonês. O que vai acontecer? As pessoas não vão entender. Então eu não acredito nessa história que vá haver comunicação de fato e de direito quando uma pessoa chega num lugar e incorpora um espírito e aquele espírito fala uma linguagem, uma língua que a pessoa ou a maioria das pessoas não entendam. Aí no caso do Romani, a maioria das pessoas não entendem. É uma língua específica desse povo, desse grupo étnico. Então eu não acredito nisso. Isso para mim é uma grande bobagem, é uma falta de conhecimento de uma pessoa que se diga cigana de verdade, né? Segundo a etnia na física, estou falando de cigano encarnado, ou um descendente cigano que saiba romani e vai num terreiro de Umbanda para testar o médium, que falando romani e querendo que o espírito responda, que o médium responda em romani. Para que isso? Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu respeito, como eu sempre falo aqui, o jeito de pensar, as atitudes das pessoas, mas eu acho que isso aí é uma coisa desnecessária. Isso aí, para mim, do meu jeito de pensar, é querer aparecer. Para mostrar que ela sabe, que essa pessoa sabia falar romani muito bem ou nem tanto, e veio ali para testar o espírito. Não veio ali para testar o espírito, para testar o médium, e não veio ali para buscar caridade. Não veio ali para pedir ajuda espiritual, para receber uma ajuda espiritual. Veio ali para aparecer, para testar. Então eu acho que isso aí não tem validade nenhuma para mim. Se o espírito se manifesta no médium para dar comunicações e fala uma língua que não é compreendida pelo receptor, para mim, esse espírito, tá? Ele está totalmente fora das leis de Umbanda. Porque como que ele vai fazer caridade? Como que alguém vai dar uma consulta, vai falar uma mensagem positiva, dar um conselho para uma pessoa, ou até pedir uma vela, um elemento, se ele não falar na língua que está ali, que é daquele local, ali daquela localidade específica? Então, bom,
Pra mim é isso aí, tá, gente? Eu respeito, como eu sempre falo, eu respeito as pessoas que têm opiniões diferentes. Outra coisa é que falam muito sobre preconceito contra os ciganos e beduínos. De fato, eu sei que esse preconceito existe. Mas isso não quer dizer que todos os ciganos e beduínos encarnados sejam pessoas íntegras. Ou melhor, sejam pessoas íntegras, honestas e bondosas. Literalmente, santos, falando, né? Pensar assim é romantizar e fugir da realidade. Como todo grupo étnico, com certeza existem entre eles alguns indivíduos que não têm caráter nenhum. Não podemos nunca generalizar totalmente para o bem e nem para o mal, pois certamente haverá exceções. Bom, um caso que marcou muito a minha vida foi uma vez que eu fui numa excursão, uma outra cidade aqui perto da cidade do Rio Grande, eu não vou dizer qual é a cidade, e chegando lá, tinha uma grande festa lá, e aí a gente foi, eu e minha esposa, nós fomos para um parquinho, um parque de diversão, nesses parques onde tem roda gigante, onde tem aquele carro-choque. E aí eu me lembro que a gente pagava lá um valor e a gente tinha uma espécie de um pacote para andar em tudo que é brinquedo que a gente quisesse, tá? E aí eu disse, não, vamos comprar esse pacote aí e vamos andar. Valia a pena, né? Era um preço bom. E aí vamos andar aí bastante nos brinquedos que a gente gosta. Aí eu me lembro que o carro-choque, todo mundo sabe o que é aquele carro-choque, né? Aquele carrinho que a gente entra ali, tem uma direção e a gente só aperta o acelerador e bate um no outro. É bem divertido, pelo menos eu gosto. Aí eu me lembro que tinha uma fila enorme, claro, né? Tinha uma promoção muito boa e todo mundo queria andar no carro-choque. E aí eu me lembro que aquela fila enorme, eu me lembro que fiquei mais de meia hora na fila e aquela fila não andava. Aí de repente me surge um cara lá com uma vestimenta estranha, diferente, né? E aí o cara pega e fura a fila. Eu não me lembro se ele tava com uma criança no lado, e ele fura a fila na frente de todo mundo. E o pessoal começa a falar: "Oh, por que tá fazendo isso? Por que tu não vai lá para trás? Todo mundo tá esperando, né?" E aí o cara continuou, não deu nem bola, né? Na frente dele tinha uma senhora, a senhora coitada ali, ficou quieta. E aí, quando chegou a minha vez, eu falei tinha um rapaz que ficava ali controlando a entrada do pessoal, que ficava ali controlando quem entrava e quem saía, o número de carrinhos que já estavam cheios, né? E aí eu cheguei e falei para ele: "Ô, meu amigo, por que que tu deixou que esse senhor, mesmo ele estando com uma criança, que todo mundo tava com criança, inclusive eu, eu e a minha esposa, nós tínhamos o nosso filho, que hoje já tem 25, 26 anos, mas naquela época ele era uma criança, então eu tava ali tanto por mim, que eu gostava, quanto por ele, que ele queria andar no carro-choque. E aí eu perguntei pra ele: "Ô, meu amigo, por que que tu deixou esse cara furar a fila?" Aí ele falou assim pra mim: eu fiquei com medo. E eu digo assim: "Como com medo? Por quê? O que que esse cara tem?" Porque ele é cigano." E aí eu digo: "Mas como assim?" Ele é cigano e o pessoal daqui da redondeza tem medo dele, porque diz que ele é feiticeiro, que ele manda maldição pra cima das pessoas e agride as pessoas também. Sei que o cara tinha uma fama horrível e dizia que era cigano, que era um feiticeiro cigano, aquela história tudo. Eu não gostei muito daquela história ali, mas também não ia ficar discutindo, porque eu tava ali pra me divertir, não ia ficar me incomodando, né? E aí o cara lá andou
fez tudo o que queria, abusou daquele monte de pessoas, as pessoas também não queriam se incomodar, como sempre, ninguém quer se incomodar, né? E aí terminou, aí a gente foi para a praça de alimentação. Depois lá de horas, a gente se divertindo, a gente foi para a praça de alimentação. E nessa praça de alimentação, a gente ouviu rumores do caso que tinha acontecido, né? E aí as pessoas que estavam nas mesas, várias mesinhas ali, para atender um monte de gente, várias excursões, vários ônibus foram para aquela cidade, em especial para se divertir ali, né? Ninguém queria arrumar confusão, normal. Bom, e aí eu ouvi uma senhora falando com outro rapaz e ela dizia assim, aquele cara lá, aquele senhor que fez aquilo lá, ele diz que é cigano e tá queimando o nosso povo porque eu sou cigana. Aí ela falou assim, eu sou cigana. E os ciganos não fazem isso que ele fez, de ficar ameaçando os outros, de ficar furando fila, de ficar desrespeitando a pessoa, de querendo bater na pessoa ou jogar uma maldição sobre as pessoas. Isso aí é ele que faz porque ele é sem vergonha, porque ele é vagabundo. Porque os ciganos, a maioria dos ciganos, não fazem isso. Então, nesse momento, a gente começa a entender por que existe preconceito. Por quê? Porque nem todos os ciganos e ciganas são pessoas íntegras. Como ela falou, a grande maioria dos ciganos, como ela falou, né, no caso dela, que ela era também cigana, e ela tinha toda a pinta de cigana, né? Ela nunca ia fazer uma coisa daquelas e nem os parentes dela, o povo dela ali, que era cigano, ia fazer. Aquilo era uma sem vergonhice, uma safadeza daquele indivíduo em particular, que usava esse nome, né, essa característica de ser cigano para causar problema, para assustar os outros, para querer fazer palhaçada. E aí eu comecei a ver por que acontece os preconceitos. Porque um número reduzido de pessoas, ou de repente uma ou duas pessoas de um grande grupo étnico, de um grande grupo de pessoas, faz besteira, e os outros, aquelas pessoas que são do bem, acabam pagando, né, respondendo pela ignorância dessas poucas pessoas aí. As gírias de cigano, ou melhor, as gírias das entidades ciganas nos terreiros, são muito bonitas, devido ao colorido das vestimentas e à alegria das músicas ciganas, que na maioria das sessões são tocadas em aparelhos eletrônicos. Então a gente sabe que numa gira cigana, na maioria das sessões que tem das giras, as músicas, os pontos, são músicas ciganas que são tocadas em aparelhos eletrônicos. As entidades ciganas, elas dão ótimos conselhos, fazem trabalhos de curas espirituais e ajudam até mesmo na resolução de problemas de depressão e quebras de demandas. Por ser uma gira com muito colorido, com roupas brilhantes, musicalidade e alegria, é bastante comum os médios se envolverem com processos anímicos e passarem à frente das entidades, parcialmente ou totalmente. Então a gente vê que em certos lugares as pessoas colocam lá um uniforme, uma vestimenta muito bonita, e aí quando tu vai conversar com a pessoa, tu nota que a pessoa não está tão conectada com o seu guia assim. Que estão ali mais para dançar, mais influenciadas pela dança, pela música, pela alegria, do que pela conexão espiritual, pela mensagem que deveriam dar. Enquanto dança e se diverte com o colorido das giras, é possível que o médium se desconecte do seu cigano espiritual e não perceba isso. Até porque a vibração de uma gira cigana pode ser muito tênue, suave e amena. Para alguns médiuns que não possuem tanta afinidade com a linha ou estão iniciando o seu desenvolvimento mediúnico. Bom, por vezes,
é necessário, vamos dizer assim, ó, todas as vezes, vamos mudar essa abordagem. É importante, não vamos falar por vezes, é muito importante que alguns indivíduos que ingressam na nossa amada Umbanda compreendam que alguns irmãos médiuns terão mais afinidade fluídica, energética, com determinadas linhas de trabalho e outras não. Esse processo não é um erro, mas uma característica comum a todos os encarnados. Eu repito, que isso não deve ser considerado como um problema, mas como uma característica anímica, ou seja, da alma de cada um. Haverá aquele médium que vai ter mais afinidade com a gira de caboclos, por exemplo, e menos afinidade com a de Exus. E isso é normal. Então as pessoas têm que compreender isso aí. Muitas vezes tu tem um médium maravilhoso, uma pessoa séria, de caráter, um bom médium que estuda, que respeita as normas do terreiro, que participa das giras, que é frequente, que é assíduo, mas aquele médium ele não vai ter necessariamente afinidade com todas as linhas de trabalho. Então a gente tem por aí, né, as principais linhas de trabalho, que é Caboclo, Preto Velho e Ierê. Depois temos o Exu, a Pombagira, e o Exu Mirim, o Pombagira Mirim. Depois nós temos ciganos, temos boiadeiros, temos baianos, temos malandros, temos marinheiros e outras linhas de trabalho. E aí as pessoas não compreendem, tanto as pessoas que estão ali na assistência, como os próprios médiuns, e às vezes médiuns velhos dentro da religião, não compreendem que ele, né, que aquele médium, ele não é obrigado a ter uma afinidade com todas essas linhas de trabalho. Ele pode até vir a trabalhar, mas é claro que no trabalho que ele vai realizar, a conexão que ele vai ter com determinadas linhas vai ser muito maior do que com outras. E isso não é um erro, isso não é um problema. E muitas pessoas interpretam isso. Ah, é um problema. Ah, eu não tenho tanta afinidade com a linha de marinheiro, então eu sou um médium ruim, eu vou desistir da Umbanda. Ou alguma pessoa vai ver, normalmente as pessoas que vão para assistência, que vão lá só para xeretar, para verem os problemas daquele terreiro e ficarem falando, normalmente os problemas, melhor dizendo, os problemas dos médios ficarem falando mal das pessoas, as pessoas veem que em determinadas linhas de trabalho, aquele médium ele não é tão bom, ele não está tão seguro e não está tão firme, vamos dizer assim, e aí já sai queimando a pessoa. Mas isso não tem nada a ver, porque a pessoa não é obrigada a ter uma afinidade fluídica, energética com todas as linhas de trabalho. Se a pessoa trabalhar, se a pessoa tiver uma afinidade fluídica e energética com o caboclo, com o Exu, com a Pombagira e o Preto Velho, já é o suficiente para ser um bom médium de Umbanda. E não precisa trabalhar em tudo que é linha. Essa história de trabalhar em tudo que é linha é uma novidade que está ocorrendo agora nessa Umbanda atual. Então as pessoas têm que pensar nisso. Bom, se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você tem um amigo que é umbandista, tem um colega que é umbandista, mande esse vídeo para ele. Não se esqueça de se inscrever no canal, sua inscrição é muito importante para nós. E também não se esqueça de clicar no sininho de notificações, se você não clicou, para receber notificações de novos vídeos que eu publico aqui. Gente, boa noite, obrigado e fiquem com Deus.